Olá, hoje dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. E nós falamos aqui diretamente de frente à casa do seu Roberto Agüera, aqui na Cônego Anselmo Valvenques. E o seu Roberto Agüera que cumpre hoje uma tradição que já dura mais de 60 anos na família dele, que é a distribuição dos famosos pãezinhos de Santo Antônio. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Câmara, que está entrando no ar. Bom dia, 11 horas 45 minutos, Jornal da Câmara começando ao vivo, como sempre. Vocês viram aí, a Val está lá na frente da casa do seu Roberto Agüera, vai trazer muitas curiosidades, histórias engraçadas e a parte séria, claro, das festividades que começam agora, né, com os Santos de Junho, tem festa junina, mas também tem a distribuição dos pães de Santo Antônio. Aliás, tem dois aqui, ó, que eu tive que ir lá correndo buscar, senão o Veidson ia distribuir e comer a outra metade. E como diz o Beto Fração, pão de Santo Antônio não engorda, engravida. A Val vai primeiro, a gente vai voltar lá com a Val, para ela vai trazer a história do porquê do pão de Santo Antônio. Vamos ver. E já que estamos falando dos tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, vamos contar um pouquinho de onde vem essa lenda, essa tradição de se distribuir pães. Diz a lenda, diz a história, que Santo Antônio, na época, Frei Antônio, vivia num convento. E nesse convento, ele costumava ajudar muitos os pobres que iam até lá pedir mantimentos. E na época, o pão era um mantimento, era muito importante para a vida das pessoas. E nesse dia, um certo dia, muitas pessoas, muitos pobres, foram até o Frei Antônio solicitar mantimentos, no caso o pão. E o Frei Antônio saiu distribuindo pães para todas as pessoas que lá apareceram. Acontece que de repente o Frei Padeiro, lá tinha um padeiro nesse convento, o Frei Padeiro ficou preocupado porque ele foi até o refeitório e descobriu que não se tinha mais pães. E foi conversar com o Frei Antônio e falou assim: Frei Antônio, acabou os pães, o que nós vamos fazer? E Frei Antônio disse: não se preocupe, vamos voltar lá que tudo vai se resolver. E realmente, a hora que eles voltaram até o refeitório, todas as cestas estavam cheias de pães. Então dizem por aí que Frei Antônio, então Santo Antônio hoje, é o santo da caridade, o santo da partilha, e por isso que costuma-se também distribuir pães. Tá aí, portanto, a história do porquê, então, do pão de Santo Antônio. A gente, claro, vai também repercutir a sessão. A gente vai começar agora acompanhando o Fernando Frederico, mas já tem mais histórias de Santo Antônio, santo casamenteiro. Vamos ver o Fernando agora. Alguns lembretes, na verdade, que eu gostaria de fazer a esta casa. O primeiro deles, com relação ao distrito de Potunduva, tem razão o vereador Carlos Ramos quando faz essa cobrança. E a primeira vez que me perguntaram, vereador Paulo Gambarini, por que eu seria candidato, ou estaria me candidatando na eleição passada, eu disse que meu pai me ensinou que o mundo não pode ter pessoas invisíveis, né? Aquelas pelas quais você passa e sequer constata. Geralmente, essas pessoas trabalham como porteiro de determinada instituição, a faxineira, né? Você pergunta o nome de todo mundo conhece, menos dessas pessoas. Geralmente é assim, né? E eu aprendi com ele desde pequeno que não podemos agir dessa maneira. Infelizmente, para esta administração, o distrito de Potunduva é invisível aos olhos do governo atual. Essa é que é a verdade e não dá para negar. Não dá para dizer o contrário. Estatuto do Magistério, senhor presidente, estou quase desistindo de rediscuti-lo aqui, né? Porque ninguém toca mais nesse assunto, né? É algo que eu quero cobrar, eu não estou mais nessa comissão, mas enfim, talvez seja o caso de iniciar este ano e deixar para finalizar o ano que vem. Não é a minha intenção. Gostaria de rediscutir, vereador Carlos Ramos, como foi combinado durante aquela votação, com aquela urgência absurda em que o Estatuto foi discutido, né? Continuaremos insistindo nisso. Vereador Atílio, a lei de zoneamento
segundo a mensagem anterior do prefeito, até o dia 6 ele enviaria as mensagens para alteração do texto. Ele já enviou. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, na medida do possível, marcasse o mais rápido possível a audiência pública ou abrisse prazo para a definição das emendas. Pois não. Ela chegou dia 6, né? Dia 7 foi feriada, e hoje eu vou encaminhar ao jurídico para ver se é válida, né? Se a proposta é válida, é boa, tudo, e aí já o jurídico dando amanhã o parecer, automaticamente já na quarta está na mão da Comissão de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Assim que chegar na Comissão de Constituição e Justiça, que isso dá para acontecer entre hoje e amanhã e depois, no máximo, espero que seja imediatamente marcado prazo para a apresentação de emendas. E, vereador Atílio, reitero, não para sugestão de emendas, porque essa figura jurídica não existe, tá? Prazo para a apresentação de emendas. Se insistir em apresentar prazo para sugestão de emendas, apresentarei de imediato emendas, se é que terei emendas a apresentar, porque agora o que está tramitando é o original e não o substitutivo. E uma última colocação, senhor presidente. Por que Vossa Excelência não coloca em votação o projeto de minha autoria que está em sua mesa, que trata da equiparação ou da determinação de um teto para o salário dos vereadores? Vossa Excelência não precisa responder agora, mas é uma cobrança pública que eu quero fazer. Vossa Excelência já sabe que está lá, já me disse que está lá, né? Disse há 3 ou 4 sessões anteriores que na seguinte estaria aqui, e eu continuo esperando. Obrigado. Bom, com o cargo que exerço, eu posso dizer para vocês que o Lampião vai colocar na próxima segunda-feira esse projeto do Fernando Frederico, em que equipararia o salário dos vereadores com a média do salário dos professores municipais. Tá certo? Então, na próxima segunda-feira, isso fará parte da pauta da sessão. E agora a gente vai voltar a falar de Santo Antônio. A Val tá lá e tem mais uma curiosidade pra gente, agora é a respeito do casamento, porque diz que Santo Antônio ajuda a casar, né, Val? Uma outra tradição ligada a Santo Antônio é a questão do Santo Antônio casamenteiro. E isso também tem várias versões. Uma delas é que Santo Antônio ele é conhecido por juntar coisas iguais, por descobrir coisas, achar coisas iguais. E no caso, esse casar coisas, daí teria vindo o santo casamenteiro. Então, e também tem muitas imagens de Santo Antônio estão ligadas a ele carregando um menino. No caso, o menino Jesus, carregando um bebê. Também viria aí a ligação de noivado, casamento. Aí mais uma história, mais uma curiosidade em relação ao dia do Santo Antônio. Já já a Val volta de lá com mais histórias do santo casamenteiro. O pão tá aqui, eu vou comer hoje, mas também vou pedir para Santo Antônio me ajudar em uma outra coisa hoje. Agora a gente vai ver, vamos voltar à sessão, ver o que o Dr. Segura falou na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que estamos em ritmo de eleição, né, Gambarini? Rapidíssimo as coisas, mas eu também queria dar os parabéns ao prefeito, às pessoas que ajudaram, Celcinho Pacheco, na elaboração das leis, dos projetos, das viagens para conseguir a escola para Jaú. E todos os vereadores que apoiaram, todos os vereadores que lutaram de uma maneira ou de outra, dando o apoio aqui na Câmara, votando a favor dos projetos. E realmente, escola, que a educação sempre é uma conquista que tem que ser lembrada. Pois não, vereador? Agradeço a parte, vereador. Como eu não usei a tribuna, eu gostaria também de registrar os meus parabéns às pessoas envolvidas, ao prefeito, ao secretário Celso Pacheco, que fez um trabalho bastante importantíssimo nessa conquista, aos vereadores desta casa que cobraram, que acompanharam, que esteve na assinatura, que fez contato com a direção, enfim, a todas as pessoas que trabalharam para
realização desse projeto, e Jaú está dando um passo importantíssimo. Nós já podemos sonhar com a possibilidade, doutor Segura, dos filhos dessa terra deixar Jaú para buscar ensino de qualidade fora da nossa cidade. Na nossa cidade nós podemos sonhar com a possibilidade de termos excelentes cursos de uma universidade que é de altíssimo nível, talvez seja até a melhor do país em termos de educação de ensino superior. Então, para nós é uma conquista importantíssima. Muitas pessoas não sabem da importância do feito para a nossa cidade, mas quem é da área, como o professor Carlos Ramos, ele tem a dimensão exata da grandeza desse fato. Obrigado a todos que se envolveram, obrigado a todos que ajudaram a nossa cidade. Obrigado, nobre vereador. Eu também queria falar, como o vereador Carlos Ramos, eu sempre estudei em escola pública. Eu sou da época do grupo escolar de fazenda. Eu fiz o grupo escolar fazenda, admissão, ginásio público, científico, universidade federal, residência de especialização, tudo em escola pública. Então eu sei da importância da escola pública de alto nível no ensino e no bem que ela traz para a população. Queria dar os parabéns também pela festa do Pouso Alegre de Baixo, a secretária, as pessoas que participaram, entendeu? Eu passei muito rapidinho lá, não deu tempo de conversar com as pessoas, porque eu fui chamado na Santa Casa e tive que me ausentar. Mas realmente as pessoas que foram comentaram e que foi um acontecimento muito bom, como o Atílio acabou de comentar. A única coisa que parar de comentar é sobre um ex-secretário que agora parece que não é mais candidato, né, Tito? Ninguém tocou mais no nome dele aqui, as coisas... Será? Muito bem. E o que eu fiquei realmente, assim, indignado, que é a palavra da moda agora, foi a aprovação que o SUS deu para que as pessoas que sofrem de câncer, o SUS tem 2 meses para começar a tratar essas pessoas. Isso é um absurdo, gente. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu realmente fico indignado, senhor ex-presidente da República Federativa. Eu fico indignado. 2 meses. Se tiver um diagnóstico de câncer, o SUS tem 2 meses para começar a te tratar. Até lá, Tito, a pessoa já foi. Pegou o caminho da Frederico Ozanam. SUS, do SUS, o SUS. Então, foi uma coisa que eu fiquei assim, realmente como membro da saúde, de lidar com a saúde, é uma coisa, fiquei muito chateado com essa notícia. Isso é uma coisa que tem que acontecer imediatamente. A pessoa fez o diagnóstico, tratar imediatamente. Do mais, vamos aguardar os acontecimentos desse mês para a gente poder tomar uma posição política mais correta. Não é, nobre presidente? Né? Nosso partido e o de Vossa Excelência vamos morrer abraçados pelo jeito. Não é verdade? Obrigado e uma boa semana para todo mundo. Muito bem, tá aí o doutor Segura. Agora tem mais uma curiosidade que a Val vai trazer para a gente a respeito do Santo Antônio,
E enquanto o Segura estava falando, a gente estava discutindo aqui, eu falei a semana passada para vocês da nova programação da TV, que os programas que estão gravados e os novos vão aos poucos começar a entrar no ar, mas que fique bem claro, o Jornal da Câmara sempre começou às 11h30 e Cláudio, Rodrigo Boni não quer ser nenhum Amarildo não, viu? Eu só quero mostrar para a cidade tudo o que acontece na cidade. Vamos ver mais uma curiosidade aí do Santo Antônio. E uma outra versão também muito contada a respeito do santo casamenteiro é que certo dia tinha uma moça rezando para Santo Antônio, fazendo promessas a Santo Antônio para se conseguir um marido. Acontece que isso nunca acontecia. Ela rezava e nada de Santo Antônio lhe providenciar um marido. Até que certo dia ela ficou cansada e falou, quer saber, vou jogar essa imagem aqui fora. E tacou a imagem pela janela. E no que ela arremessou essa imagem foi cair justamente na cabeça de um caixeiro viajante que se machucou, gritou e a moça correu então até fora da sua casa para socorrer esse caixeiro viajante. Eis que ela cuidou dos ferimentos, o caixeiro viajante acabou se apaixonando pela moça e acabaram se casando. Então também tem essa história, essa tradição de se rezar para Santo Antônio, santo casamenteiro. Mas olha lá, hein, meninas, não vamos sair arremessando tudo que é imagem pela janela aí, porque a gente não sabe o que vai encontrar, né? Mas é também uma tradição. Fica jogando as coisas pela janela. Alguns têm teto de vidro. Vamos para um rápido intervalo, o intervalo apenas. Na volta, a gente tem mais curiosidades, tem o cronograma do Cidade Limpa e tem o Pão de Santo Antônio aqui no estúdio. É um instante só. É com H, filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada. Meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. É sempre hora de receber bem o agente de saúde. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Quem diria que o trabalho do Manuel em Manicoré ajudaria a proteger o meio ambiente e a deixar os pratos do chefe Silveira deliciosos em São Paulo? O nosso sustento depende da nossa floresta. Com os recursos do Fundo Amazônia, o BNDES financia projetos de uso sustentável da floresta, como o do Manuel. Agora a gente vende a castanha aqui para a indústria. Aí a nossa renda aumentou, olha só. Quando o BNDES apoia a conservação da Amazônia, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Meio-dia, Jornal da Câmara de volta. Val tem a última curiosidade a respeito do santo casamenteiro Santo Antônio, não é, Val? Conta-se que a moça precisava de um dote, um valor em dinheiro, alguma coisa que se pudesse doar para a família do noivo. Acontece que ela era muito pobre e não tinha esse dote e começou a rezar para Santo Antônio. Eis que da imagem que ela estava segurando saiu um papel. E esse papel estava escrito que era para ela procurar uma certa pessoa que costumava emprestar dinheiro a juros e essa pessoa ia providenciar o dote necessário. Eis que ela realmente procurou a pessoa em que estava escrito lá no bilhete, foi até o local e estava escrito o seguinte, que era para a pessoa emprestar a ela a quantidade de moedas que pesasse a folha de papel. Eis que foi colocada a folha de papel na balança e o papel tornou-se tão pesado, né, por um milagre, e acabou que a quantia de moedas que foram colocadas nessa balança foram suficientes para pagar o dote e ela conseguiu se casar. E as meninas da Câmara podem ficar tranquilas que a gente já providenciou a sacolinha de pães e vamos estar aí daqui a pouquinho entregando, distribuindo para todo mundo. E é verdade mesmo, os pães chegaram aqui, como eu disse, ficaram ao cuidado do Veidson, que fez a parte de cuidar de metade, a outra metade foi distribuída
aqui na Câmara. Diego, coloca aí na tela pra gente o roteiro do projeto Cidade Limpa, atenção para os bairros que estão recebendo o serviço hoje, terça-feira. São José 1 e 2, Jardim Carolina, Maria Cibele, Campos Prado 1 e 2, Vila Maria, São Crispim 1 e 2, Jardim Olímpia, Dona Emília, Novo Horizonte, Santo Onofre, Jardim Planalto, Jardim Jussara e Vila São Judas Tadeu. Amanhã, quinta-feira, os caminhões da Prefeitura, coloca aí pra gente, Diego, quinta-feira, estarão na Chácara Brás Miralha, muito obrigado, Diego. Vila Alves, Bela Vista, Vila Assis, Vila Netinho, São Francisco, Maria Isabel, Santa Rosa, Sila Bauab, na área central da cidade, Vila Rilce, Jardim Santa Terezinha e Jardim São Caetano. Eu ia fazer uma piada em relação ao centro da cidade, mas eu vou ficar quieto. Agora, a Val esteve lá, né, como eu disse, durante a manhã, ali na família Aguera, que distribui há mais de 60 anos os pães em Santo Antônio, e ela conversou com o Sr. Roberto Aguera e com mais algumas pessoas que colaboram para que tudo isso aconteça. A gente acompanha agora. Nós conversamos agora com o Sr. Roberto Aguera, que é quem faz a entrega dos pães aqui na cidade de Jaú. Sr. Roberto, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como que começou essa ideia de estar distribuindo pães hoje, no caso aqui, pelo menos 12 mil pães entregues aos jauenses. Antes de mais nada, meus cumprimentos aos telespectadores e é um prazer recebê-los aqui. Quanto à sua pergunta, isso tudo foi dado início com os meus pais, que assim contam os mais velhos, que eu era uma pessoa raquítica, então foi colocado em cima numa balança a minha mãe e eu, o total de peso foi comprado em farinha, que era confeccionado os pães. Então é evidente que todo ano crescia, conforme eu ia crescendo, ia aumentando o valor, o peso da farinha e a quantidade de pães. Sr. Roberto, e há quanto tempo já dura essa tradição de distribuir pães? Há 68 anos, mais ou menos, que começou com os meus pais. E com a perca dos meus pais, então eu tive a felicidade de dar continuidade e estamos até hoje, todo ano, sem faltar nenhum ano, estamos comparecendo. Sr. Roberto, e qual é a sensação de estar distribuindo pães às pessoas, essa sensação de partilha? É um motivo de muita alegria a gente poder ser útil à sociedade. Assim tivesse todo mundo pensasse em fazer alguma coisa, né, para o próximo, a vida seria bem mais alegre, bem mais sadia, né? Então eu me sinto muito feliz e agradecido a Deus, né, por essa oportunidade que me dá em poder ser útil ao próximo. A gente está percebendo que tem muita gente por aqui, mas desde bem cedinho o pessoal chega, né? Qual a expectativa de quantas pessoas devem passar por aqui? Quantas já adquiriram seus pães? A gente não sabe explicar quantas pessoas vão vir, mas vão vir tantas pessoas para levar a quantidade de pão que está exposto aqui, que tem mais de 12 mil pães que mandaram confeccionar, mais o pessoal que trouxeram, né, traz uma parte, inclusive nós estamos com um casal ali que trouxe alguma coisa também. O Antoninho está fazendo uma doação de 2 mil pães da família dele também. Então, une-se e dá para se fazer um negócio bonito. É isso aí. E quem ainda não compareceu aqui, até que horas vocês vão estar aqui entregando os pães? Normalmente o pão, todo ano, fica até umas 3, 4 horas, ainda tem pão a ser entregue, entende? E acaba, depois, chega a sair todo o pão, né? A ponto de amanhã de manhã eu ir buscar o pão para o meu café da manhã, entende?
Tá ok, então. E vamos aproveitar, então, e já conversar também com o seu Toninho, ele que está participando hoje aqui também e está fazendo a sua doação. Seu Toninho, por que o senhor resolveu se juntar ao seu Roberto Agüera nessa doação? Bom, primeiro porque é o Antônio, né? E segundo porque sou muito amigo dele e ele foi no Caiçara outro dia, eu estava lá, e o meu irmão também de Bariri estava lá. Então nós resolvemos, eu e o meu irmão, que é o Carlos Rodrigues, que é dono da Fribor Dog de Bariri, doar 2.000 pãezinhos também para o evento. E o seu nome já é uma devoção ao Santo Antônio? Lógico, é uma devoção ao Santo Antônio. E o neto também. Tem o neto também, Antônio Carlos também, que está aqui presente também. Ok, nós estamos aqui com o seu Silvio Biazon e a família, que fazem questão de comparecer aqui na casa do seu Roberto Agüera, também ajudando, também colaborando com pães. Como que é participar dessa festa hoje? A participação é muito boa e é uma vez por ano, né? E a gente tem uma fé em Santo Antônio. Minha esposa Ana Lúcia tem uma promessa todo ano contribuir com alguns pãezinhos também. E a gente tem, é boa porque vem o padre, ele faz uma bênção bonita, abençoada. Depois o seu Roberto gostaria que hoje ele cantasse também, que ele canta uma Ave Maria muito bonita. Então é muito comovente, muito tocante, né? Que reanima e afirma essa fé, né? Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, né? Orar e ir em frente, né? Então é essa participação que a gente tem todos os anos, que contribui com todas as pessoas também, né? E você viu que ele comentou até 3, 4 horas da tarde está tendo pães, né? Então é incrível, né? Olha quanta gente, né? E esse pão, né? Quem sabe vai duplicando, né? E vocês já receberam graças de Santo Antônio, já que vocês estão, no caso você disse que ela cumpre uma promessa? Sim, a promessa dela é dela, né? Até hoje eu não perguntei, né? Porque não... Mas... Ela nunca revelou. Eu também nunca perguntei. Mas a graça é ter saúde, né? Paz e continuar a vida. Mais nada, né? Que graça, né? Então a saúde e a paz já é uma grande graça, né? Então deixa eu aproveitar também e conversar com a sua esposa, ela que é devota de Santo Antônio e também está aqui por um motivo de promessa, é isso mesmo? Isso. Quem era muito devoto era meu avô, né? E eu acabei pegando essa devoção também pelo Santo Antônio e venho aqui, né? Trago os pãezinhos para ajudar também seu Roberto. A senhora já obteve alguma graça? Já, já sim. Tá aí então os devotos e também os organizadores do evento que comemora a data de Santo Antônio. Alguns recados aí, ó. Hoje às 7 horas da noite, lá na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, vai ter também a distribuição de pães de Santo Antônio. Tem recado aí? A do ônibus, tá? Vou falar também. Às 3 horas da tarde, ali na igreja de Santo Antônio, né? Na igreja de Santo Antônio, que está aberta durante todo o dia para orações, vigílias e tudo mais. Às 3 da tarde tem a missa dos enfermos e às 7 horas da noite também vai ter a missa. Lá no Pedrometo é missa com também distribuição de pães. Certo? Tudo finalizado em relação ao Santo Antônio. O pão eu vou falar já a respeito do pão. E agora o comércio já deu essa notícia hoje, né? Mas só lembrando, a Macacari solicitou que a prefeitura autorizasse o reajuste do ônibus, né, da passagem de ônibus, para R$ 2,56. O prefeito não aceitou esse aumento e autorizou que subisse dos R$ 2,30 para R$ 2,40. Então, a partir do dia 17, domingo, a passagem de ônibus circular aqui em Jaú passa a custar R$ 2,40. E eu, como não estou a fim de casar, estou mais enrolado do que qualquer coisa em relacionamentos, vou usar o pão de Santo Antônio nesse final de jornal, pedindo para que ele ajude a todos nós, hoje à noite, por exemplo, porque hoje à noite começa, mais uma vez o melhor, terá início o fim da saga corintiana na Libertadores. Porque o Santos, claro que foi beneficiado com o adiamento do jogo, deu tempo do Ganso sarar ou jogar sacrificado, o Neymar fazer uma mini excursão pela Europa e pelos Estados Unidos, mas isso são coisas da vida. O que importa é que hoje, aliás, um grande abraço para o Mário, que tem ali
a financeira ali perto do centro empresarial, para o pessoal da Caixa, o Henrique e o Leandro, que ficam direto enchendo, brincando, né? Na verdade, ficam brincando com essas brincadeiras que a gente faz aqui com o Corinthians. Então, a todos os corintianos, um bom jogo, e tem esse e o próximo. Depois, qualquer coisa, só o ano que vem. E a todos os outros não corintianos, hoje a noite é nossa. Tchau, pessoal!